Maravilha, gente. Bom, o Canvas do funil de vendas é esse cara que você está vendo aí, né, por trás da tela. Só para exemplificar, tá? Quando a gente fala de workshop, treinamentos, a gente geralmente se depara com treinamentos, aqueles treinamentos tradicionalzão, né? O professor ali, o treinador ali na frente, todo mundo sentado e fazendo ali a liçãozinha e tal. Gente, os nossos treinamentos, a coisa que você menos faz é ficar sentado. O resto do dia, 8 horas você fica em pé, e quando você chega ali 5, 6 horas da noite, você fala, cara, passou muito rápido e eu aprendi muita coisa. Por quê? É um treinamento de experiência, é tátil, tá? Você pega, escreve no post-it, cola e tal. Então, essas são as imagens aí de alguns treinamentos que a gente já fez, tá, gente? Aqui, ó, tem um pessoal, esses caras aqui é a Federal Invest, lembra, cara? Muito bom. Foram 2 dias aqui de intensos, assim, uma imersão poderosa que a gente falou do mercado financeiro, e que você acaba vendo assim como que algo tão complexo a gente consegue e devemos traduzir, né, por uma simplicidade de ação que o funil traz. Maravilha. E, bom, por fim, então vou trocar aqui de tela e nós vamos lá para esse cara aqui, ó, o eCanvas, tá, gente? Se você nunca acessou o eCanvas, entra aí, ó, o eCanvas.app, lá você vai ter esse cara aqui, ó, quer ver? Só para mostrar a carinha dele antes de chegar aqui nos Canvas. Então você tem aqui, ó, vamos lá, os Canvas, tá? Então tem alguns exemplos que você pode seguir. São ao todo 3 Canvas free, né, de 4 na verdade. O próprio funil, o MEV, o de meta e um que tem aqui CRI livre, tá? Só colando post-it. Então a gente vai utilizar aqui o Canvas do próprio funil de vendas, tá? E aí você pode utilizar o eCanvas na versão limitada dele, mais free, até 3 Canvas. Independente se você vai criar 3 do funil, 3 do MEV, 3 da meta, você pode fazer isso aí, tá bom? Então nós vamos chegar aqui nesse funil que nós criamos para essa aula de hoje. Nós vamos deixar aqui bem ilustrado. E ele é bem legal, porque se você cola o post-it aqui, né, mexe no post-it online, enfim. Aqui a gente criou com um propósito, nunca mais vai cair os post-its no chão, né? Diga adeus aos post-its caídos no chão, né, Percy? Então a gente chegava lá no final dos workshops, lá um mundaréu de post-it, tudo caindo. Então aqui a gente começa a eternizar e depois você pode também compartilhar com mais pessoas aí da tua equipe para que ele seja colaborativo. Mas vamos lá, tudo começa por onde, gente, tá? Para quem já conhece o Canvas do funil de vendas, para quem já presenciou, já montou isso aqui, tá, gente? A gente vai detalhar algumas coisas a mais, nós vamos explorar algumas informações, mas para quem nunca teve contato, como é que você faz para baixar o Canvas do funil de vendas? funildevendas.com.br/canvas, ele é gratuito, e-book, e você pode baixar também essa matriz aqui em PDF para você imprimir, colocar na parede e com muito post-it aí desenhar o teu processo de vendas. Mas existem 5 passos para você construir a estrutura e a previsibilidade das suas vendas. É uma ciência mesmo, tá, gente? E nós vamos desconstruir esse processo de vendas. Nós vamos começar a fazer uma engenharia reversa, lá de baixo até em cima. Aqui eu já coloquei os exemplos, tá, de números, mas eu vou chegar nas continhas que nós chegamos aqui. Então, tudo começa com a determinação de uma meta, tá, gente? Por isso que a gente falou que meta é muito importante, sim, tá? Mas tudo começa por uma meta. Essa meta pode ser um número de contratos, um número absoluto, ou seja, um número, né, um número inteiro aqui de contratos. Eu quero fechar 35 vendas, 35 contratos esse mês, 35 quaisquer coisas. Ou pode ser um número financeiro, um número, né, de grana, por exemplo. Aqui nós exemplificamos com R$75 mil. E como que a gente chegou nesses 35? Tá? Se você tem uma meta lá de 10 mil, 15 mil, 100 mil, 1 milhão, não importa. Você vai pegar a sua meta e você vai dividir pelo teu ticket médio, tá, gente? Que é esse carinha aqui, ó, que inclusive tem até as orientações no Canvas, tá? Então nós colocamos aqui como exemplo uma meta de 75 mil com um ticket médio de R$ 2.140,65. Como é que você chega nesse ticket médio? Pega todo o volume de vendas que você fez, valor de vendas, e divide pela quantidade de vendas que você realizou. Então se você tem lá R$100 mil e você fechou 10 contratos, pega 100 mil, divide por 10 contratos,
então o teu ticket médio vai ser de 10 mil reais. 75 mil aqui nesse caso, dividido por R$ 2.140,65, nós temos ali uma média de 35 conversões, tá? Ou seja, 35 conversões. Se você precisar colocar um post-it novo, pode vir aqui, escolher se ele é redondinho, se ele é quadrado, né? Então você pode trazer ele para cá, enfim, se precisar, tá? Então deixa eu deletar esse cara. Descobrindo então o teu parâmetro agora, o teu final da estrada, ou seja, aonde você quer chegar, o segundo passo é você entender agora quais são as etapas que você tem para chegar na sua meta. Então nesse caso aqui nós exemplificamos também com 3 principais etapas, aquelas que mais aparecem dentro do Canvas, dentro do funil de venda CRM, e aquelas que são bem comuns, tá, gente? Então nós temos aqui, ó, os prospects. Então são, ou você pode chamar de oportunidades, ou você pode chamar de leads, ou você pode chamar de contatos, mas coloque uma nomenclatura que faça muito sentido. Depois, quando eu prospecto, o que eu tenho que fazer? Marcar uma visita, ou marcar uma call, uma visita técnica, enfim, eu chego e coloco também essa nomenclatura no post-it. Depois, que eu faço a visita, entendo as necessidades, os desafios, dores dessa oportunidade, eu tenho que gerar uma proposta. Então eu venho aqui em proposta, ou melhor, no post-it, escrevo proposta. Claro, gente, lembrando, teu funil ele pode ter 4 etapas, 5 etapas, aqui é só um exemplo, tá? Lembrando também que quanto mais simples, melhor, tá? Se não for simples, não funciona, tá? Diz uns caras aí, né? Se não for simples, não funciona. Então essa é a segunda etapa. Primeira, construção da meta. Segunda, o método em si, as etapas do teu processo. Terceira etapa que você deve fazer é entender agora as taxas de conversões, porque a gente precisa saber qual é o número de cima. Se eu simplesmente chegasse para você e falasse, prospecta 100 porque vai fechar 10, eu estaria sendo muito irônico aqui, tá? Mas eu tenho que entender de onde veio esses 450 prospects ou prospecções que eu tenho que realizar. E como que nós vamos fazer isso, gente? Nós vamos fazer de baixo para cima, tá? E a gente tem uma pergunta muito simples para fazer. A cada 10 propostas, né? Então eu tô aqui, ó, pego lá a etapa de baixo, tá? A cada 10 propostas, quantas eu fecho o negócio? Então puxa aí, resgata o teu histórico, tá? Se você tem um histórico, resgata ele. Se você está começando agora, cria um cenário hipotético, tá? Crie simplesmente um cenário. Então fala, poxa, eu não tenho histórico. O que eu vou fazer? Vou colocar a cada 10 propostas, eu quero fechar 3, eu quero fechar 2, eu quero fechar 4. Então crie esse cenário. Então nesse caso aqui, o que a gente precisa saber? Qual é a taxa de conversão dessa etapa para o fechamento? Então nesse caso aqui a pergunta respondida seria, a cada 10 propostas quentes que eu gero, 4 são ganhas. 10 para 4 dá 40% de taxa de conversão. Agora que a gente sabe aqui o número de baixo tem a taxa de conversão, é hora da gente descobrir quantas propostas eu tenho que gerar. Então a gente vai pegar lá a calculadora e vai fazer assim, ó, 35 dividido, de baixo para cima você divide, de cima para baixo você multiplica a taxa de conversão. 35 dividido por 0,4. Por que 0,4? Porcentagem é por 100. Se você pega 0,4 e faz dividido por 100, vai dar 40, tá? Então 0,4 significa 40%. Eu divido, daria 87,5. Nós vamos arredondar um pouco para cima, sempre eleva a sua barra, coloca um nível um pouco mais acima, tá? Para ter uma gordurinha aí. Então nós colocamos 88, chega no post-it, coloca lá os seus 88, se fosse 85, 87, enfim, o número que der para você aí, você anota no teu post-it, tá? E agora a gente sabe que para gerar 35 vendas, eu preciso ter 88 propostas quentes. Agora a gente sobe um nível aí, um degrauzinho. Só um minuto. Vamos lá. Gente, eu queria de vocês, nesse primeiro momento pode parecer um pouco difícil ou complexo para algumas pessoas. Então faça um comentário aqui, vocês estão entendendo? É isso mesmo? Viu que a conta é simples? Por que começar de baixo para cima? Porque só dessa forma você consegue construir realmente, né, o teu processo e seus números. Então quando a gente fala assim,
eu quero quantas propostas, de cada 10 propostas, quanto você quer fechar? Eu quero fechar 10, mas a gente sabe que isso é impossível, né? Então, quantas propostas quentes você precisa ter na mão para fechar aquele número de negócios que você realmente já definiu como meta? Então, isso é um pouco do bom senso que a gente tem que ter para avaliar o que realmente você quer e o que realmente você pode fazer com as suas vendas. Então são dois momentos claros. Ou você não tem histórico e, como o Thiago bem colocou, você cria um cenário para isso, tá? E depois vocês vão ver como é importante esse cenário e como você consegue realmente ter resultado mesmo com um cenário hipotético. E se você tem histórico, né? Então se você já tem uma massa de dados aí que você consegue extrair um histórico, vai ficar melhor ainda, tá? Mas isso é importantíssimo, entender a simplicidade das coisas. Você define a tua meta para ter diretriz, você desconstrói o seu processo com as etapas. Então, eu defino lá que eu tenho que prospectar, tenho que visitar e tenho que gerar proposta. E depois disso você constrói os seus números, né? Então, o Thiago está aí. Então, vai falando para a gente se vocês estão entendendo, se está tudo ok, tá? E aí o Thiago continua aqui a explicação e eu vou me atentando às perguntas aqui. Show. Beleza? Me preparando aqui. Então, 88 propostas, nós fechamos 35 vendas, ou melhor, para fechar 35 vendas precisamos ter 88 propostas. E agora a gente sobe um pouquinho mais. Então nós vamos colocar assim a mesma pergunta, tá, gente? A cada 10 visitas quentes. Então presta atenção aqui no quente, por quê? A gente sabe que tomar chá de cadeira é muito comum, tá? Agora não muito mais, né? Porque pandemia... É o chá de cadeira virtual. É o chá de cadeira virtual. Também. Toma também. É o famoso bolo, né? O cara me deu um bolo. Também. Mas... quantas vezes você marcou aquela visita com a pessoa e simplesmente foi aquele negócio de mais bater o papo, jogou fora e foi improdutivo do que você realmente foi e analisou o que ela precisava como desafios, como dores ali do negócio para gerar a tua proposta, tá? Então sempre se atenta ao quente, tá, gente? Porque você pode ter um monte de visitas também, todas frias e não vai dar resultado nenhum. Então a cada 10 visitas quentes, quantas propostas vocês geram, tá? Esse número, gente, ele pode ser até alto. Por exemplo, você pode, toda visita que você faz, você fala, não, Thiago, toda visita que eu faço, eu gero uma proposta. Mas, de novo, a cada 10 visitas quentes, quantas propostas quentes você gera? Você pode visitar um monte e gerar um monte de proposta, mas proposta fria, aquela que não vai dar em nada, simplesmente você passou uma tabela de preço. E a gente sabe disso, né? Você faz a visita e você já sabe qual vai gerar proposta quente ou não. Perfeito, né? Perfeito. Então, de novo, cada 10 visitas, quantas propostas quentes? Aqui nós colocamos um número até alto de 60%, tá, gente? Então, nós vamos pegar de novo a nossa calculadora, pegar o 88 para descobrir o 147. Claro que a gente já sabe aqui, mas para descobrir esse 147 ficaria assim, olha, 88 dividido por 0,6, eu tenho lá 146,666, uma dízima aí, uma dízima periódica, né? Dízima periódica. E aí, claro que nós vamos arredondar para 147. Então a gente sabe que a cada 147 visitas eu gero 88 propostas para fechar 35 negócios, tá? Depois a gente sobe um pouquinho mais, e aqui fica um pouco complicado, tá, gente? Por quê? A gente sabe, tá? Nós sabemos disso, que é rara as exceções, é rara as pessoas que vão medir todos os leads que elas ligam, que elas prospectam, que elas buscam, que ligam para elas. Ou seja, se você já não tem uma ferramenta, ou pelo menos não usa um Excel, né, para você gerir ali os teus leads, as suas oportunidades, vai ficar muito difícil você ter esse número, tá? Mas é a mesma pergunta. A cada 10 prospecções que eu faço, a cada 10 pessoas que eu ligo, não que eu ligue mais de uma vez para a mesma pessoa, tá? CPFs diferentes ou CNPJs diferentes. A cada 10 prospecções que eu faço, quantas eu gero visitas, né? Se esse número é muito maior do que 10, faz a mesma coisa, a cada 15, a cada 20, a cada 30, para você descobrir, portanto, a taxa de conversão. Então eu tenho, nesse caso aqui, a cada 10, eu vou gerar lá 30% dessa conversão para uma visita. Então eu sei que se eu prospectar 10, eu vou
conseguir visitar 3, tá? Claro que o teu número pode mudar muito, tá, gente? Isso é de cenário a cenário, segmento a segmento, momento a momento. Então, por isso que a gente tem que ter uma execução consistente e um olhar muito analítico para essas informações. Mas para a gente chegar nesses 445, nós vamos pegar de novo os 147 e dividir por 0,33. E eu tenho aqui 445 prospecções em cima. Isso vai me responder o quê? Que para chegar nos 35 contratos que eu preciso, com um ticket médio de R$ 2.140 para bater a meta de R$ 75 mil, eu tenho que prospectar 445 oportunidades, 445 leads. Ah, Thiago, isso aí não é uma realidade para o meu caso, tá? Não tem nada a ver com a minha realidade. Claro, né, o teu funil de vendas é o teu funil de vendas, os teus números são os teus números. Você tem que montar, estruturar. Agora, se você não tem minimamente isso, fica muito difícil você entender até a realidade que você está. Por isso que o Percival falou, primeiro passo é você entender o cenário atual e não ter medo de falar, poxa, meu processo de vendas está todo zoado e aí eu vou ter que corrigir, eu vou ter que desenhar, e esse é o primeiro passo que você tem que dar. Depois que a gente descobriu todas as taxas de conversões, é hora da gente saber o número mágico das vendas, que é a taxa de conversão externa do funil de vendas, que vai mostrar para você a tua previsibilidade, né, a tua produtividade, a tua performance. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Eu pego de baixo, 35, e divido lá pelo topo, os meus 445. Então, eu vou ter lá 35 dividido por 445, eu tenho aqui 0,78%. Se eu faço vezes 100, né? Eu tenho aqui 7,886%. Né? Só para ficar um pouquinho mais detalhado, nós vamos colocar um 86 aqui, então. Gravo aqui e nós temos 7,86%. O que isso significa, gente? Que se eu quiser, por exemplo, bater agora 40 vendas, não mais 35, o que eu faço, né, agora que eu descobri toda essa lógica, essa mecânica? Se eu descobrir a taxa de conversão, eu pego 40, que é o meu número de baixo agora. Se eu quiser alcançar os 40 contratos vendidos, eu pego os 40 e divido por 0,786. E eu tenho... Perdão, vamos lá. É 0,07. 40 dividido por 0,0786. Então nós temos 508 prospecções, ou seja, 445 eu chego em 35 contratos, com 500 eu tenho a gestão da probabilidade para chegar em 40 contratos e fechar ali beirando os meus 89 mil, 85 mil mais ou menos, tá? Então essa é a lógica da construção do funil de vendas. Então esse foi, revisando, primeiro passo, definir a sua meta. Segundo passo, construir as etapas do teu processo. Terceiro passo, entender as taxas de conversões internas para você ter a previsibilidade de vendas e entender quantas oportunidades prospectar para chegar na sua meta. E entendendo também qual é a taxa de conversão externa, dividindo de baixo pelo número aqui de cima. E agora, qual que é a quarta etapa? É construir as estratégias para você chegar nesse número. Legal, agora que eu sei quanto que eu tenho que prospectar, como eu vou prospectar esse tanto aqui de oportunidades? Então a gente colocou aqui também alguns exemplos de canais de vendas, onde nós vamos determinar aqui, por exemplo, base de clientes. Qual a minha estratégia para prospectar na minha carteira de clientes? Separar X números de clientes ativos para rodar uma campanha de prospecção para o produto XPTO, um lançamento XPTO. Então essa pode ser uma estratégia, tá? Ou pegar a base de clientes ativos que estão para vencer ali o contrato das pessoas e começar a prospectar ativamente para fazer essa renovação. Isso pode ser também uma estratégia. LinkedIn, por exemplo, enviar X números de mensagens para as primeiras conexões com o cargo gestor de RH, se você é um consultor de treinamento de vendas, por exemplo, ou uma consultoria de XPTO para melhorar a performance das pessoas. Associação comercial, você pode participar de cafés, ou você pode comprar lista também de
de clientes da associação, você pode ter acesso também à lista, você pode fazer um co-marketing com eles, ou seja, se associar a eles, né, e entregar algum benefício que a tua empresa tenha para os associados, e aí você ganha leads, ganha prospects com isso. Ganha não, né? Nada é de grátis, né? Indicações. Pedir 3 indicações para clientes já atendidos, né? O Percy vai falar sobre a melhor pesquisa de satisfação. Qual que é, Percy? A melhor pesquisa de satisfação que você pode fazer na tua empresa é uma pergunta só. Se tem aquele teu cliente, pergunta se ele indicaria você para outros clientes, né? Essa para mim é a melhor e maior pesquisa de satisfação que você pode ter na tua empresa. Infelizmente, a maioria das empresas não faz essa pergunta para os seus clientes. Então, quer fazer pesquisa? Vai lá nos teus clientes, faça essa pergunta. Uma única pergunta vai direcionar você como está o teu produto ou serviço. Maravilha, maravilha. Voltando para cá, por fim aí a gente coloca uma estratégia de Google ou qualquer outros canais, tá, gente? Mas lembrando da importância de você mapear os canais de vendas. Gente, fuja do falso pensamento, tá? Fuja do falso pensamento. Se você já fez isso algum dia, tá perdoado. Tá perdoado, mas é chegar assim e falar: não, porque na minha empresa é diferente. O meu negócio é diferente. Porque eu só vendo com indicações. Aí o cara tá lascado, né, cara? É perigoso. É perigoso. Então não cometa esse erro, tá? Mapeie quais são as estratégias para você encher o seu funil de vendas, porque funil vazio, gente, é igual você não se alimentar. Se você deixa de comer 1, 2, 3, 4, 5 dias, muito provavelmente você pode até ir a óbito, tá? Não alimentar o funil de vendas de forma consistente, tua empresa vai a óbito. Certamente, tua empresa vai a óbito, tá? Então isso pode soar como cômico, mas é muito sério. Trágico. É trágico e é muito sério. Então, depois que a gente entendeu meta, as etapas, as taxas de conversões, os canais de vendas, é hora de fazer algumas simulações. Aqui eu vou pegar, tem 3 simulações, eu vou pegar uma só, tá, gente? Uma só pra gente fazer.